Para falar mais sobre os cuidados que as pessoas devem ter para evitar as doenças que atingem os rins, eu converso agora com a médica nefrologista, coordenadora do Centro de Prevenção em Doenças Renais do Hospital Universitário, Érica Carneiro. Bom dia, bem-vinda ao Fala Maranhão. Pode-se considerar que doenças renais são comuns? Sim. Na realidade, o que é comum na sociedade são os fatores de risco, né? Então, Sim. Os pacientes hipertensos, os diabéticos, os pacientes com sobrepeso e as pessoas que vão envelhecendo, né? Então, o envelhecimento humano, ele cursa em alguns pacientes com um prejuízo da função renal. Então, assim, conforme essas doenças começam a ter uma prevalência maior na sociedade, eu vou ter um índice maior de doença renal mesmo. E como o outro médico falou, o Diego, ela é assintomática na maioria do tempo, do decorrer da doença. Ela só vai ter sintoma de inchaço, descompensação da pressão, o paciente ter anemia, isso no estágio muito avançado da doença. Então, para a gente diagnosticar precoce, tem que dosar a creatinina, que é esse índice, né, que todos os médicos que acompanham esses pacientes devem solicitar. Era essa uma pergunta. Como vocês falaram que a doença se desenvolve silenciosamente, a pessoa pode, durante consulta, check-up que faz normalmente durante o ano, pedir esse exame para ver como... Isso. Então, todo hipertenso e diabético, que são os principais grupos de risco, tem que solicitar para o seu médico que solicite sua creatinina e veja se está normal ou não, né? Isso já é um índice. E aí, exames de urina também são importantes, porque às vezes o paciente tem perda de sangue na urina, e verificar também a pressão arterial, né? Então, a pressão arterial, ela é um marcador que deve ser solicitado a vida toda, tá? Desde a pediatria até todo mundo, né? E a respeito do tratamento, demora quanto tempo e em que consiste? Como é feito? Então, são várias fases de tratamento, né? As fases mais famosas são aquelas que o paciente já perdeu a função do rim, né? Que é a hemodiálise ou o transplante renal. Esse é o resto da vida, né? Enquanto o paciente tem vida, ele vai precisar fazer essa terapia de substituição dos rins que não funcionam mais. Agora, aqueles pacientes que têm uma disfunção leve ainda, eles têm que fazer um acompanhamento ambulatorial, que é isso que a gente faz lá no hospital também, tá? E que tem sido muito, tem surgido vários centros no Brasil e no mundo de acompanhamentos ambulatoriais dos pacientes que têm disfunções leves ainda, para prevenir que ele chegue a precisar da hemodiálise ou do transplante renal. Hoje será realizado durante todo o dia uma ação no Hospital Universitário, com entrega de panfletos, informações, mas as pessoas ainda têm poucas informações, apesar de acesso fácil à internet, de poder consultar o médico, elas ainda ficam em dúvida de como ocorre a doença. A senhora verifica isso em seus pacientes? Com certeza, principalmente porque ela é assintomática, né? Então, assim, a gente bate bem nessa tecla que ela é assintomática, né? Então, muitos pacientes vão ao consultório porque alguém viu essa creatinina alterada e manda para lá. E o paciente, como é que pode, que eu tenho essa doença, eu sempre bebi água, eu faço xixi direitinho, mas realmente a doença já está instalada. Então, tá bom. Muito obrigada pela sua participação. Bom dia.